paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, já estamos com as nossas Bíblias abertas na segunda concentração desse dia, no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículos 11 e versículo 12. Glória a Deus. Quem já encontrou o texto bíblico diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que tarde venho. Como é que é? Isso. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Levante a sua mão, a sua Bíblia para o céu. Começa na glória, glória, glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Senhor, Senhor, Deus Todo-Poderoso, opera, meu Deus, através da sua palavra, ó Pai. Ó Deus querido, Deus amado, nós cremos na sua palavra que é a verdade, Senhor. Tenha misericórdia, tenha piedade aqui agora, meu Deus. Ajuda-me, ó Pai, por amor de Jesus Cristo, teu Filho. Eu te louvarei de coração, Senhor. Fala com a sua igreja e os ouvintes, pelo sangue do Cordeiro. Todos dizem amém. Você que tem o seu lugar, irmão, assenta por favor, e aquela trovoada de palma bem alegre, bem fervorosa, aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Mais alegre, mais alegre, mais alegre. Jesus merece, igreja. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus é uma palavra fiel, é uma palavra digna de toda a nossa aceitação. Lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, na Bíblia está escrito que a palavra que sai da boca de Deus, ela não voltará vazia. Antes fará o que apraz ao Senhor e prosperará naquilo para que ela foi enviada. Em 1 Tessalonicenses 4, 7 e 8, a Bíblia diz que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Então a Bíblia está dizendo em Apocalipse 22, 11, que quem é santo, seja santificado ainda. Irmãos, nós vemos que o mar está cheio de peixes. Todos eles poderiam ser salgados, não poderia? Visto que o mar inteirinho é somente água salgada. Todavia, eles permanecem dentro das águas salgadas e nenhum deles é salgado. Assim nós estamos no meio de um mundo sujo pelo pecado e temos que permanecer santos para a glória de Deus nosso Pai. Santo, santo na presença do Senhor nosso Deus, não nos deixando contaminar pelo pecado. Aleluia! A Bíblia, meus queridos irmãos, diz em Hebreus 12, versículo 14, 14 e 12, melhor dizendo, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Porque diz a Bíblia que Deus é santo e Deus quer que o seu povo também seja santificado. A coisa mais difícil hoje em dia é para o homem e a mulher que se diz cristão permanecer em santificação na presença de Deus. Lá em 1 João, meus queridos irmãos, no capítulo 2, versículo 15 a seguir, a Bíblia revela para nós não amarmos o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, soberba da carne e da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência passa. Mas quem fizer a vontade de Deus, permanece para sempre, diz a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém? No meio desse mundo cheio de pecados, cheio de impurezas,
Diante dos olhos de Deus, Deus está olhando por alguém aqui nessa terra que ainda está defendendo a sua honra. Quantas vezes o cristão, lá no seu local de trabalho, ele não faz questão de defender a honra de Deus, permanecendo em santificação? Porque surge uma pessoa do seu lado, da mão esquerda ou direita, e ele já começa a olhar com os olhos de adultério, olhos de prostituição. Isso não é do Pai, diz a Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que ter colírio do Senhor em nossos olhos, para nós enxergar com olhos de santidade, diz a Bíblia. Glória a Deus, aleluia! Amém! Hoje é tão difícil, muitas vezes alguém diz, fulano é mais santo do que o outro, fulano é uma bênção, fulano é santificado. Irmão, será que santidade é só aqui na igreja que se apresenta? Será que é somente dentro da igreja que Deus quer enxergar a santidade em nossa vida? Aqui é fácil, o presbítero Joaquim chega de paletó e gravata, chega aqui com o terno todo bem engomadinho, passadinho cheirando, né? Aí alguém diz, puxa, olha o testemunho daquele irmão. E será que lá na rua, lá no local de trabalho, lá na condução, lá no mercado onde ninguém está vendo, será que ele permanece daquele jeito? A Bíblia diz em Provérbios 15:3 que os olhos de Deus estão em todo lugar. Para que os olhos de Deus estão olhando? É justamente para contemplar os maus e os bons, diz a palavra. Aleluia, glória a Deus. Hoje vocês vejam bem, irmãos, é tanta injustiça que se ocorre em nossos dias, principalmente aqueles que têm uma posição maior do que o outro. Eles acham que é superior. Meus queridos irmãos, diante de Deus, a única forma de um homem se encontrar superior ao seu próximo, ele se tornando menor. Aquele que dentre vós quiser ser o maior, será o menor no reino dos céus, diz a Bíblia. Mas se alguém de vocês for o menor aqui, aí então será chamado grande diante dos olhos de Deus, nosso Pai. Então é isso que Jesus nos ensinou. Glória a Deus. Amém. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos deixando o tempo passar para nós tomarmos uma decisão de santificar a nossa vida. Irmãos, a coisa mais difícil é quando você tem controle em duas partes do seu corpo, os olhos e a língua. São as partes mais difíceis de ser dominadas no corpo humano, os olhos e a língua. Não conheço um homem e uma mulher que não tem pecado com os seus olhos diante de Deus. Porque os olhos é como uma porta, a hora que você bate o olho lá, aí pronto, o olho já puxa para cá. Aí de repente o coração quer receber. Mas se o Espírito de Deus está na sua vida, você tem como repreender o mal, tem como desviar do pensamento maligno, da seta maligna que quer destruir a sua vida. Amém? A Bíblia diz que aquele que é santo seja santificado ainda. Meu Deus, e quando terminar essa oportunidade, meus irmãos? E quando terminar, meus irmãos? Quando terminar, então Jesus vai receber uma ordem de Deus, o seu Pai, meu filho, desce agora. E vai lá e busque o seu povo, a sua igreja, a qual você comprou pelo seu sangue. E a Bíblia diz que Deus quer um povo especial. Deus quer um povo zeloso. Deus quer um povo de boas obras. Mas onde estão as boas obras que Deus quer? Deus quer as boas obras, mas hoje em dia, quantas vezes você está lá com o seu guarda-roupa entupido de roupa lá dentro, enquanto você chega aqui na igreja, e está aí o seu irmão passando a ter necessidade de uma camisa para vestir? Que boa obra você tem desse jeito? Nenhuma! Ah, meu Deus, mas Deus sabe de tudo. É lógico que Ele sabe. Ele sabe que o teu coração está mais do que você possui, do que com o Senhor teu Deus lá no céu. Glória a Deus! Aleluia! Olhe, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. E a Bíblia diz que é para nós ajuntar tesouro para com Deus lá no céu. Mas nós queremos fazer tesouro aqui na terra. Aqui tem ladrão, aqui tem traça, aqui tem ferrugem. Aqui tem pecado, aqui tem o diabo. Mas lá no céu não tem não. Se você ajuntar o seu tesouro lá em cima, ganhando almas para Jesus, santificando a vida, ajudando aquele que está necessitado, praticando a caridade, eu digo que grande será o seu galardão lá no céu, como disse o Senhor Jesus Cristo. Grande será o teu galardão no céu.
Aleluia, glória a Deus. Amém. E quando se fala em galardão, no versículo 12 do capítulo 22 de Apocalipse, Jesus está dizendo: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O meu galardão, o meu salário, o meu prêmio, a minha recompensa está comigo, disse Jesus. Jesus tem recompensa, Jesus tem salário, Jesus tem graça, tem bênçãos, tem vitória para dar a todos aqueles que praticam a sua palavra. Oh, aleluia! O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Agora eu pergunto, irmão, a sua obra é digna de receber galardão de Deus? A sua obra é digna de receber galardão de Deus? Será que lá no seu local de trabalho você não tem sido um crente hipócrita, um crente mundano, dando mau testemunho diante dos olhos daquele com quem você vai dar conta? O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, segundo o seu proceder. Gálatas 6, versículo 7, Deus revela: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, diz a Escritura. Aleluia! Agora eu pergunto, igreja, por que os crentes erram hoje em dia? Você sabe por quê? Lá em Provérbios capítulo 6, versículo 6 revela: porque são preguiçosos. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera o seu caminho ser sábio. Versículo 7. Não tendo rei nem dominador, no verão ajunta todo o seu mantimento para ela se manter. A formiga não tem rei, não tem dominador, mas ela trabalha para se manter. O verão na Bíblia significa tempo da graça de Deus, tempo da misericórdia. E nós estamos vivendo esta época da graça de Deus. Quando a graça do Senhor foi tirada, então cessou a época dos trabalhadores. Chegou a época de recolher as ferramentas do trabalho. A Bíblia não vai ter mais valor quando fechar a porta da graça. A igreja vai embora, o Espírito Santo levará os escolhidos. Aí não adianta ninguém pregar mais o Evangelho, porque o Espírito Santo levou a igreja. Glória a Deus. Amém. Hoje em dia, quantos que estão com a Bíblia na mão? Mas aí estão que nem Jesus falou: errais, 22, 29 de São Mateus, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Que adianta você ter a teologia, que adianta você ter um curso avançado, mas você não tem o principal, que é o Espírito Santo? Jesus falou desta forma: sem mim nada podeis fazer. Porque alguém para fazer alguma coisa, lá em São João capítulo 15, tem que estar ligado na videira. Se não estiver ligado na videira, não pode fazer nada. E para estar ligado na videira, tem que estar em santificação, diz a Bíblia. Aleluia! Irmãos, a Bíblia diz bem claro que o mundo está entregue ao maligno. Lá em São Mateus 24, 13, aquele que perseverar em servir a Jesus fielmente até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar. Jesus não está perguntando: será que vai ser salvo? Não, ele está dando uma palavra de afirmação: aquele que perseverar até o fim será salvo, ponto. Foi Jesus quem falou. E hoje em dia, irmãos, que nós vivemos no Evangelho 10 anos, né? Já estamos acostumados: eu sou crente mais velho que você, eu mando mais aqui do que você. Que isso, irmão? Vigia. O crente, quando começa a ficar velho, ele precisa ter uma renovação na sua vida. Porque diz a Bíblia que a palavra do Senhor renova-se a cada manhã. E o crente tem que se renovar do mesmo jeito. Você já ouviu, meus irmãos? Uma águia, por exemplo, quando ela está ficando velha, uma águia, ela vai lá no seu local, no seu ninho, lá naquela pedra, naquela teu ninho, ou mesmo no lugar de um pau, sei lá, ela se bate até que as penas velhas caem tudo. Aquelas penas velhas, tudo sai do corpo dela. E ela fica ali de reserva. A hora que nasce penas novas novamente, ela tem condição de voar até a segunda camada de nuvem. E lá de cima, ela tem uma visão tão perfeita que ela enxerga aqui qualquer animal do tamanho de uma banana que seja aqui na terra. Por quê? Porque ela renovou. Quando ela renova, ela tem condição de voar mais alto. E assim, quando os crentes são renovados na presença de Deus, a visão espiritual dele vai longe pela fé. Ele consegue enxergar a eternidade, consegue enxergar a maravilha da glória de Deus.
Porque o Espírito Santo está nele através da santificação. Aleluia! Amém? E assim vocês vejam bem, vocês comparam o que está escrito lá em Gênesis capítulo 19, versículo 17 a seguir, quando os anjos falaram para Ló: olha, Ló, saí da cidade, escapa-te por tua vida, não pare na campina, escapa lá para o monte. Se Ló parasse na campina, o que ele ia enxergar? Nada. Mas se você estiver em cima do monte, você enxerga de longe. E assim o crente, quando está no monte da oração e da santificação, a visão dele vai longe também pela fé. Ele consegue enxergar, através da visão da fé, as maravilhas do Senhor seu Deus. Aleluia, Jesus. Amém? E assim, irmãos, a verdadeira sabedoria, segundo a Bíblia nos relata, é quando você é um ganhador de alma. Aquele que ganha alma, sábio é, diz a palavra. Então esta é a verdadeira sabedoria, e se você quiser adquirir ela, santifica a tua vida. Busque as Escrituras, examine a palavra de Deus. Mas pelo amor de Deus, irmão, quando o desânimo vier atacar a sua vida, repreenda ele, porque é o diabo. Se é o sono, repreenda ele, porque é o diabo. Se é o cansaço, repreenda na hora que você estiver examinando a Bíblia. Se o diabo lança o sono, o desânimo, o cansaço, discirna que é o diabo lançando dardo para impedir você. E se você tivesse discernimento, você irá alcançar a graça do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém. A palavra de Deus é fiel, e a Bíblia descreve que Jesus virá cedo. Não é de noite, não é meio-dia, não. Eis que cedo venho. O que é cedo para nós aqui, irmãos? É meio-dia? É 3 horas da tarde? É 7 horas da noite? É meia-noite? A Bíblia diz que uma certa feita, irmão, Jesus subiu ao monte a orar. Falou com os discípulos: olha, vocês atravessam para outra banda que eu acompanho vocês. Eles cuidaram que Jesus ia pedir um barco emprestado para que levasse eles até acompanhar os discípulos. Então Jesus subiu o monte a orar, e quando foi pela 4ª vigília da noite, virando por 3 às 6 da manhã, então Jesus desceu do monte e entrou para o mar adentro, foi caminhando por cima das águas. E lá no meio do mar os discípulos estavam enfrentando um temporal tão terrível. Eles não conseguiram vencer aquele temporal. E eles remaram, lutaram, fizeram tudo até que desistiram. Aí começou a dizer: ah, se Jesus estivesse aqui, ah, se Jesus estivesse aqui, né? Assim tem muitas pessoas quando enfrentam um temporal na sua vida, aí você diz: ah, se eu estivesse no caminho do Senhor, eu tenho certeza que o diabo não ia fazer isso comigo, né? O desviado lamenta: ah, se Jesus estivesse comigo, isso não ia acontecer na minha vida. É assim que acontece com muitos no dia de hoje. Glória a Deus. E por volta da 4ª vigília da noite, lá vai Jesus caminhando sobre as ondas do mar. O mar sopra de lá, a água sobe para cá, e lá vai Jesus caminhando, né? Vai Jesus caminhando. E os discípulos já desesperados da vida. Os discípulos desesperados da vida esqueceram até de Jesus naquela hora. Esqueceram de Jesus. E começaram a lutar pela sua própria força física, né? E foi lutando até que não teve jeito. Agora acabou, vamos morrer todo mundo aqui. Se pelo menos Jesus estivesse no barco, a situação mudava. Ele dizia por mar: quieta aí, vento fica calmo, e tudo se acalmava. Aí lá vem Jesus caminhando. Quando eles olham lá naquela virada de onda assim, eles viram um homem caminhando por cima das águas. E gritaram desesperados: é um fantasma! Agora nós estamos perdidos, é um fantasma! E lá vem Jesus caminhando em cima das águas. Lá vem Jesus caminhando. Aí de repente, quando Jesus ouviu os gritos, diz a Bíblia que eles davam gritos terrorosos, irmão, gritos terríveis, com medo. Aí Jesus disse: acalmai-vos, porque sou eu. Aí alguém ouviu assim: espera aí, é a voz do Senhor, estai quietos, porque sou eu que estou chegando. Oh, aleluia. Amém? Aí então aquele crente corajoso, Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá subindo por cima das águas e encontrar contigo. Jesus disse: pode vir, Pedro, porque sou eu. E agora? Pedro foi descer, agarrou no braço de João, segurou lá o braço de Tiago: me segura aí, porque vou pisar na água aqui para me descer. Mas segura aí primeiro, hein? Quando ele pisou na água: segura aí, Pedro. Ô, João, cuidado aí, não me solta de uma vez não, senão eu posso afundar aqui, não é?
Quando ele pisou em cima da água, viu que estava firme, botou do pé, está firme, pode soltar. Aí ele começou a caminhar em cima das águas, né? Vocês vejam, quando o crente enxerga Jesus, ele passa por cima da tribulação e vai ao encontro do Mestre, meus irmãos. É maravilhoso quando olha para Jesus. Hebreus capítulo 12. Olhai para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Oh, glória a Deus. A Bíblia manda nós olharmos para Cristo. E quem olha para Jesus não vai encontrar defeitos, só vai encontrar perfeição. Vai encontrar santificação, vai encontrar pureza, vai encontrar a glória de Deus. A Bíblia manda em Hebreus 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E é isso que nós temos feito, igreja, olhando para Jesus. Que Deus nos abençoe, viu? Se nós não olharmos para Jesus, lá no Salmo 101, versículo 3, a Bíblia diz, não porei coisas más diante dos meus olhos. Hoje em dia, quantos que ficam aí pregados na televisão 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas? Por que você não tira esse tempo para a Bíblia? Eu tenho certeza que você vai sentir muito mais a presença de Deus. Aí depois que fica lá 4, 5 horas na televisão, faz oração. Ó, Deus falou comigo aqui, viu? Que Deus estranho é esse, hein? Que Deus estranho é esse, irmão? Olha aqui. Eu digo para você, se você ficar meia hora todo dia lendo a Bíblia, eu digo que 30 minutos todo dia Deus vai falar com você através da sua palavra, viu? Ele vai falar, Ele vai dizer para você alguma coisa. Que Deus abençoe, meus irmãos. Aleluia. Agora veja bem, irmãos. Nós estamos aqui aguardando que Jesus virá cedo, diz a Bíblia. Eis que cedo vem. Agora aí surge uma preocupação. E aqueles que não têm a sua salvação em Jesus? E aqueles que não alcançaram o perdão dos seus pecados? E aqueles que não têm o nome escrito lá no céu, no livro da vida? O que vai ser deles? Se eles receberem a salvação em Jesus, eles alcançarão misericórdia. Se eles receberem a Cristo Jesus, eles alcançarão perdão. Se eles receberem hoje mesmo esta salvação no Senhor Jesus, diz a Bíblia que eles vão ter o nome lá no céu, no livro da vida, diz a palavra do Senhor. Aí serão chamados filhos de Deus, diz a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Levante as mãos para os céus. Oh, glória a Deus. Levante as mãos para os céus. Toda a igreja. Começa da glória, glória, glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, meu Deus. Senhor, aqueles que hão de se salvar, tenha misericórdia, meu Deus. Perdoa, Senhor. Concede um arrependimento para aqueles que hão de salvarem-se, ó Pai. Ó Deus querido, ó Deus todo-poderoso, não rejeita nosso clamor, a nossa oração. Envia teu Espírito Santo na sua igreja para tocar em cada coração, aleluia. Para tocar em cada vida aqui agora, meu Deus. Concede-nos a tua graça e vitória, ó Pai, pelo poder bendito que há no sangue de Jesus Cristo. Todos dizem amém, Jesus. Permanece de pé, por favor. Irmãos, o Espírito de Deus me ordena chamar aqui pela palavra do Senhor todas as pessoas que não são crentes ainda, que não são cristãs ainda, para receber a sua salvação e o perdão dos seus pecados em nosso Senhor Jesus Cristo aqui agora. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.